Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, né? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a água no planeta. Então, para quem quiser acompanhar no livro, está na página 42 a 48, livro didático volume 1, beleza? Corre lá, pega seu livro, já pega uma aguinha para você acompanhar a videoaula hoje, munido de todo o material. Então, a água no planeta, ela se apresenta em uma porcentagem. Tá? A Terra possui 70% de água. E essa água, ela é uma água de forma geral. Ela está aprisionada no planeta, tá? E ela vai ser dividida em água doce e água salgada. Essa água, ela não consegue sair da Terra. Então, quando as pessoas dizem assim, a água no planeta vai acabar, nós não estamos falando da água nesse contexto geral, tá? Nós estamos falando da água própria para consumo, que nós consideramos como água doce, beleza? Mas aí a gente vai ver que existem algumas variáveis em cima disso. Essa divisão entre salgada e doce é uma divisão quando você considera que existe água do mar e água dos rios, lagos e lençóis freáticos. Mas existe uma água intermediária também, que está nos deltas dos rios, que seriam regiões onde o rio deságua no mar. Então aquela água, ela tem uma condição que ela é um pouco salgada, um pouco doce. Seria uma mistura desses dois tipos de água. Então existe esse ambiente aí intermediário, né? E a qualidade da água, ela varia entre água própria para consumo e a água imprópria para consumo humano, tá? A classificação é só para seres humanos, mas a gente também tem que ter em mente que outros seres vivos dependem da água para sobreviver. E quando a água é considerada imprópria para consumo humano, ela acaba sendo imprópria para o consumo de outros seres vivos. E aí, 70% de água no planeta inteiro, apenas 1% é própria para consumo. Olha que notícia triste. Infelizmente, gente, 1% da água é própria para consumo. E aí a gente considera que esse 1% está relacionado à água doce. E esse 1% está ameaçado. Infelizmente, as futuras gerações vão ter que lidar com uma questão muito delicada, que é a quantidade de água disponível. Tá? Então, do mesmo jeito que nós estamos lidando com uma pandemia hoje, e aí você percebe que o problema acaba sendo um problema geral, as futuras gerações podem ter um problema muito sério com a quantidade de água disponível, porque esse 1% tem diminuído. E aí, você tem que pensar o seguinte, se esse 1% está diminuindo, cabe a nossa geração, fazer com que isso se estabilize ou que isso aumente, tá? Nós não podemos entregar um planeta para outras gerações pior do que aquele que nós pegamos. E os motivos dessa ameaça são principalmente relacionados ao aumento da população mundial, tá? Então está tendo mais pessoas que estão tendo mais necessidades de consumo de água, porque as indústrias precisam produzir, essa produção depende de água, a agricultura, a pecuária. Então as atividades que mantêm a população mundial, elas dependem da água, e aí quando a população aumenta, essas atividades elas acabam aumentando também, e isso leva a um agravamento desse quadro de 1% ameaçado. Poluição e assoreamento também é causado por atividade humana. A poluição é uma questão de falta de educação ambiental, principalmente das autoridades responsáveis. Então, assim, nós devolvemos uma água para o ambiente muito ruim, muito poluída, e indústrias que não têm o papel de indústria verde. E aqui no Brasil a gente percebe isso claramente, porque 90% da água nos países em desenvolvimento, que é o nosso caso, ela é devolvida para a natureza sem tratamento. Isso é um absurdo, né? E agora vamos entender um pouquinho do ciclo da água. A água, ela possui um ciclo, ela possui uma dinâmica dentro da natureza. E essa dinâmica, ela pode ser didaticamente dividida em etapas. A primeira etapa, ela ocorre nos oceanos, lagos e rios, ou seja, ela vai ocorrer em regiões onde a água está no estado líquido, tá? O Sol é a nossa estrela do sistema solar e ele emite o tempo inteiro calor para o ambiente terrestre. Esse calor
Faz com que a água evapore. Ela entra no estado gasoso, ela muda seu estado físico da matéria. E a evaporação, né, vai atingir uma certa altitude na atmosfera, onde um processo de condensação vai começar a acontecer, formando as nuvens. Ou seja, a água no estado de vapor começa a aglutinar. E aí você enxerga essa água no céu e chama isso de nuvem, tá? As nuvens também são carregadas não só pela evaporação da água de oceanos, lagos e rios, né, que evaporaram no estado líquido, mas também de toda a água que evapora no estado gasoso através do processo de transpiração dos seres vivos. Você não enxerga isso, mas a água, por exemplo, você está falando assim, está saindo gotículas de água, não tá? Essa água que cai no ambiente, né, que essa questão aí do coronavírus levantada para o uso de máscaras, é uma água que também vai evaporar. E aí, essa evaporação, ela contribui, se você pensar numa escala mundial, ela contribui para a formação das nuvens, tá? E não só de seres humanos, gente, plantas, animais, todos os seres vivos, eles estão suscetíveis ao processo de transpiração, porque todos possuem água, todos trocam a água que eles possuem ali no seu organismo. E aí, essa precipitação faz com que as nuvens fiquem extremamente carregadas. Essas nuvens que ficaram carregadas, elas começam a pesar gotículas de água misturado com a poeira. Começam a fazer com que a água que estava no estado gasoso fique no estado líquido. E aí essa água cai. Ela pode cair, de acordo com as condições ambientais e climáticas locais, na forma de neve, na forma de gelo ou na forma de granizo. Tá? Quando a água cai, ela volta para a superfície terrestre, infiltra no solo ou cai diretamente nos oceanos, lagos e rios. E aí os seres vivos vão lá, né, se hidratam com essa água e o ciclo ele continua existindo. Eu coloquei aqui um videozinho para vocês mostrando esse processo de forma dinâmica. É um vídeo bem curtinho, tá? E ele mostra que o ciclo da água é extremamente importante não só para os seres humanos, mas para o ecossistema como um todo. Então eu vou dar o play, assista aí o vídeo e a gente volta assim que ele terminar. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e assim acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.com
Voltei. No vídeo nós percebemos que seres vivos estão envolvidos aí no ciclo da água. E agora nós vamos falar como que a água se relaciona com os seres vivos e qual é o seu papel para a manutenção da vida. A gente pode considerar que a água é o principal componente dos seres vivos, porque todos os seres vivos possuem água, todos os seres vivos dependem de água. Então, das substâncias que nós, seres vivos, dependemos, a água ela está em destaque, porque ela é fundamental. Tá? Não existe vida sem água. Isso é uma coisa que você com certeza já deve ter ouvido falar aí na sua vida, né? Então, diferentes seres vivos apresentam diferentes necessidades de água. Um ser vivo diferente do ser humano vai apresentar uma necessidade diferente do ser humano, tá? Então são grandezas aí que você considera de forma diretamente proporcional, tá? O ser vivo que necessita de uma quantidade menor de água, geralmente o seu tamanho, o seu volume biológico é menor. E um ser vivo maior vai ter uma necessidade maior de água. Um ser humano adulto, por exemplo, ele vai apresentar 70% da massa do seu corpo formada por água. Um feto, gente, apresenta 100% da massa formada por água. Um bebê, 80%, um adulto, 70%, e na idade adulta, do que o adulto, né, passa para idoso, isso cai para 50%, tá? E as funções que a água exerce no nosso organismo são extremamente importantes. Eu coloquei até em outra cor, coloquei em preto aí, para você ficar muito atento e destacar isso, né? Você pode até escrever lá no seu caderno e tudo, porque essa é a parte mais importante que nós vamos colocar aqui na aula, tá? O transporte de todas as substâncias do nosso corpo, principalmente o transporte que ocorre entre as nossas células, depende de água. E aí, se você, por exemplo, alimentou nutriente, né, foi absorvido pelo seu organismo, ele só vai chegar na célula lá do dedão do seu pé através desse transporte, porque assim, nem todo o nosso tecido está irrigado por sangue, que vai levar esses nutrientes. E aí existe um transporte que é um transporte comunicativo, célula com célula, e a água está envolvida nesse processo. Ela vai manter o tamanho e o volume das estruturas celulares. Uma célula, né, ela tem a sua estrutura e o principal componente ali que gera volume é o citoplasma. E o citoplasma tem muita água. Então, se a quantidade de água diminui, o volume citoplasmático vai diminuir e essa célula vai ficar murchinha, levando o organismo como um todo, se a gente considerar, né, que o ser humano possui várias células, e se a quantidade de água está pequena, a célula murcha, e aí você vai ter um quadro de desidratação. A água também forma os líquidos orgânicos fora das células. Por exemplo, saliva, urina, suor, que mais? Sangue, tá? Então todos os componentes líquidos que o nosso corpo possui e que a gente consegue visualizar são formados por água. Lágrima, tá? E ela participa dos processos metabólicos, principalmente da digestão e da respiração. Agora vamos falar das doenças relacionadas à água. Existe, gente, dois tipos de doença que a gente considera doença de veiculação hídrica num contexto mais geral. Existem as doenças que a água leva o fator patogênico a você, e existem doenças que a água está presente no ciclo e no desenvolvimento biológico daquele ser vivo que tem o potencial de contaminar, tá? Mas a gente vai falar um pouco melhor disso mais pra frente. As doenças de veiculação hídrica, elas estão diretamente ligadas à qualidade da água. Então, quanto menor a qualidade da água, maior é a probabilidade dessa água ser uma água que possa levar um indivíduo a adoecer. E metade da morte de crianças de até 1 ano de idade são ocasionadas devido a problemas de doenças de veiculação hídrica. Isso é muito triste, né, gente? Saber que tem criança morrendo porque ela está ingerindo água de má qualidade, tá? E algumas doenças dependem dessa água para completar o ciclo, que é o caso da dengue. Você não pega dengue tomando água, mas a água está ligada ao ciclo de desenvolvimento do mosquito, e o mosquito carrega o vírus. Então, indiretamente,
a água também está participando, né, da proliferação dessa doença. Por isso que as pessoas pedem para não deixar a água parada, né, em recipientes e tudo aí nos quintais da vida. E agora, falando de água no ambiente, gente, a quantidade e a qualidade da água vai variar, porque os ambientes também possuem variação estrutural, né? Por exemplo, um deserto, a quantidade de água é muito menor do que num pantanal, tá? Então, os seres que estão envolvidos aqui e que possuem água vão contribuir além da quantidade de água líquida que o ambiente exige. No deserto, a quantidade de seres vivos é menor e aí essa contribuição também fica menor. Então, o quadro geral climático, né, que o ambiente ele contribui para a evaporação e para manter o seu microclima, também está ligado à quantidade de seres vivos que ali habitam. E no deserto, tanto a quantidade de água disponível de forma líquida, quanto a água na atmosfera e a água dentro dos seres vivos vai ser menor que num ambiente onde a água está mais presente, que nem um pantanal na época da cheia, por exemplo, né, que o percentual aumenta mais ainda, tá? E aí depois nós vamos ver todos os biomas e entender um pouquinho dessa dinâmica que cada bioma possui, né, dentro das suas interações com seres bióticos e abióticos, tá? Mas esse tema vai ficar para a próxima videoaula. Um forte abraço, continue estudando, porque estudar é bom demais.